Olá, eu sou Lucas Cavalcante, assessor de investimentos aqui na Octo Capital, e dando continuidade à nossa série de vídeos sobre os resultados trimestrais das empresas listadas na Bolsa, vamos falar dessa vez sobre a Taesa. Bom pessoal, então olhando aqui para a DRE da Taesa, o que é que a gente tem de destaque? Primeiro destaque vai para a conta de receita operacional líquida, saindo da casa dos 427 milhões do segundo trimestre de 2019 para 755 nesse segundo trimestre de 2020, um crescimento considerável de 77%. Resultado financeiro, pessoal, da Taesa caindo aí 60%, né? Despesa caindo, despesa com atividades financeiras caindo 60%, e o lucro da Taesa então nesse segundo trimestre fecha em 437 milhões, certo? Um crescimento considerável frente ao mesmo período do ano anterior, de 42,4%. O seu EBITDA, né, crescendo aí também basicamente na mesma proporção, e a queda vem apenas na margem EBITDA, tá? A margem EBITDA sai dos 74% para 58,2%. Vamos olhar um pouco aqui então para o balanço patrimonial da Taesa, tá? A Taesa fecha então esse segundo trimestre de 2020 com um caixa de 1,5 bilhão, certo? E ainda um valor considerável em títulos e valores mobiliários de curto prazo, tá? A gente tem também aqui as contas de empréstimos e financiamentos e debêntures no curto prazo e também no longo prazo, tá? Somando, pessoal, aquele caixa mais valores mobiliários, vou colocar VM, de curto prazo, né, que são esses daqui, somados aqui nós temos 2 bilhões 205 milhões, tá? Se a gente soma agora esse aqui que eu chamo de passivo oneroso, tá, pessoal, que é conta empréstimos e financiamentos, vou colocar aqui passivo oneroso, somando esses valores a gente chega a uma dívida bruta aí para a Taesa de 6 bi e 800, tá? Qual é o cálculo importante que a gente pode fazer com isso, pessoal? Subtraindo, né? Subtraindo essa dívida bruta, que é esse passivo oneroso menos esse caixa, a gente chega à famosa dívida líquida da Taesa, que é de exatamente 4 bi 595, tá? Ou seja, essa aqui é toda a dívida que a Taesa tem descontada de seu caixa e de seus títulos de curto prazo. Somados, pessoal, dividido isso pelo seu EBITDA dos últimos 12 meses, a gente chega a um indicador interessante, que é justamente esse, a dívida líquida sobre EBITDA, de 3,2, tá? Se você fizer a divisão, dividindo, né, a dívida líquida, esse aqui, pelo EBITDA dos últimos 12 meses, você chega justamente a esse valor de 3,2. O que isso significa? Que em 3 anos, um pouquinho mais de que 3 anos, a Taesa conseguiria, com as suas atividades operacionais, gerar caixa suficiente para pagar a sua dívida líquida. A gente pode também relacionar esse indicador com liquidez, certo, pessoal? Existem dois indicadores interessantes de liquidez para a gente aplicar aqui na Taesa. O primeiro é a liquidez corrente, tá? Eu divido o ativo circulante pelo passivo circulante até que eu chego num resultado de 3,24, certo? Ou seja, para cada R$1 que a Taesa deve aqui no seu passivo circulante, certo? Veja aqui o passivo circulante, que é de 1 bi 187. A Taesa vai ter no seu ativo circulante 3,24, ou seja, para cada R$1 de dívidas de curto prazo, R$3,24 de recebíveis ou de caixa no curto prazo, tá? O que dá para a Taesa uma posição bem confortável em termos de capacidade de pagamento. E comparando esse indicador, só que aqui não mais considerando o ativo circulante e sim apenas a posição de caixa, eu vou utilizar também valores mobiliários de curto prazo, vou colocar aqui VM, dividindo pelo passivo circulante, pelas dívidas aqui no curto prazo, a gente chega a um indicador de 1,28, certo?
Esse 1,28 aqui quer dizer o quê? Que para cada R$ 1 que a Taesa deve aqui no curto prazo, nesse passivo circulante, ela já tem de caixa 1,28, ou seja, apenas com a sua posição de caixa ela conseguiria cobrir todo o seu endividamento de curto prazo, certo? Suas obrigações a pagar no curto prazo. E por fim, um último cálculo aqui para a gente fazer, que é justamente pegando esse passivo oneroso, tá? Que a gente tem aqui 6.800 e dividindo ele pelo patrimônio líquido. Onde que está o patrimônio líquido? Está aqui, pessoal, ó, 5.412, certo? Aqui embaixo. Dividindo esses 6.800 pelo patrimônio líquido, 5.400, a gente chega numa fração de aproximadamente 1,25, ou seja, para cada R$ 1 que a Taesa tem aqui no seu patrimônio líquido, ou seja, dinheiro de acionistas, ela toma R$ 1,25 com bancos, tá? Então é uma posição bastante confortável. A Taesa possuindo sim bastante capacidade de pagamento no curto prazo, endividamento controlado e boa geração de caixa para pagar a sua dívida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal e seguir as nossas redes sociais. E se você tem interesse de começar a investir, acesse esse link e entre em contato comigo.